Como foi a adaptação, gastos, rotinas, planejamentos? Como foi a sua própria aceitação? É assim, no hospital foi bem complicado, porque eu que ficava com ela. Então, às vezes eu passava 23 dias com ela sem revezar com ninguém, então eu não comia. Isso após os 6 meses. Isso após 6 meses, que ela ficou na UTI, quando ela desceu pro quarto. Ela ficou 6 meses na UTI e nós íamos pra Rio Preto todos os dias. Às 3 horas da tarde. Isso sem ajuda de ninguém, porque é um gasto tremendo com combustível, às vezes ia 2 vezes porque faltava um remédio ou qualquer coisa assim, ou uma intercorrência, a gente tinha que ir correndo. E já começa daí dos gastos. Claro, eu não vou dizer que o gasto aumentou muito, exponencial. Bem-vindo ao Convivendo com Pacientes Extraordinários. Junte-se a mim e aos meus amigos numa viagem aos lares, na qual eu entrevisto pessoas que vivem com alguma condição, para provar que não importa como você se comunica ou quais obstáculos você enfrenta, você é sempre merecedor de amor e aceitação. Então, sem hesitação, vamos conhecer o amigo de hoje? Qual a doença ou lesão que causou o estado da criança? Na verdade, foi uma lesão causada na hora do parto, que ela estava com um circular de cordão, que é o cordão umbilical no pescocinho, e na hora do parto, por várias tentativas do parto normal, ela teve essa lesão, que daí foi sufocando ela, e aí teve a anóxia cerebral. Além dos cuidados indicativos pelo médico, fez alguma pesquisa online ou em fontes bibliográficas para poder entender melhor as condições da criança? Se além disso, pesquisou se outras pessoas passaram pela mesma situação para poder entender ou ter um norteamento sobre a expectativa de cuidados e tratamentos? A gente fez bastante pesquisa, né? Foi uma surpresa o quadro, porque no parto normal resultou numa cesárea de urgência. Até então o médico não sabia o que estava acontecendo, ele disse que era uma reação da anestesia, né, que isso logo ia passar, mas logo as tomografias, ressonância magnética já apontaram uma lesão no cérebro, que é uma lesão por falta de oxigênio. Como ela ficou vários minutos sem oxigênio, ela nasceu com o apigar muito baixo, que é o índice de oxigênio que mede quando a criança nasce, perto de 0, nasceu com 2, o normal é 8. Então ela nasceu com esses probleminhas. Logo em seguida, depois que a gente teve esse diagnóstico, né, quando foi diagnosticado mesmo que era uma anóxia, que poderiam ter sérias lesões, né, poderiam ocasionar sérias lesões. Até então a neurologista ela sempre falava que o cérebro era uma coisa assim mágica, poderia ser uma lesão simples, ou poderia ser uma coisa muito grave, ou poderia não sair de lá. Mas mesmo assim a gente fez várias pesquisas, ver como é que era. Isso aí a gente entrou de frente com um mundo que não era nosso. Certo. E que acabou resultando numa grande quantidade de pessoas que passam ou estão passando por a mesma situação nossa devido a essas negligências que acabam acontecendo. Como foi a aceitação dos familiares em relação à situação da criança? Teve apoio? Quem mais te apoiou? Quem mais teve dificuldade com a aceitação? Vocês tiveram bastante apoio, assim, da família ou de amigos? De início todo mundo ficou bem revoltado, né? Foi uma revolta coletiva na família. Minha mãe estava acompanhando o parto, a mãe dela também. A minha mãe também, e foi uma coisa bem tumultuada. Mas assim, eu acredito que quem sente uma revolta maior, no caso, é ele. Apesar de... É uma coisa assim, você não pode falar, eu aceito, mas já que aconteceu, a gente tenta levar da melhor forma possível. Mas ele é o que mais guarda uma mágoa. Minha mãe também. A mãe dele minha também. Minha mãe, ela sofreu muito, porque foi a única que ficou acordada, assim, no decorrer todo do processo do parto, ficou do lado dela o tempo todo, e ela sente muito. E ela não consegue, às vezes, vir em casa, muitas vezes, por causa disso. Ela não entendeu por que aconteceu isso. A gente é espírita e então, com o passar do tempo, não vamos dizer que a gente aceite, tá? É a diferença muito grande, você aceitar e você buscar entender uma coisa. Busque entender uma coisa, porque existem coisas bem piores, né? Sim. Então o fato dela estar em casa já é uma grande satisfação pra gente, uma vitória pra gente, né? Como foi a adaptação, gastos, rotinas, planejamentos? Como foi a sua própria aceitação? No hospital
foi bem complicado, porque eu que ficava com ela. Então, às vezes eu passava 23 dias com ela sem revezar com ninguém, então eu não comia. Isso após os 6 meses. Isso após 6 meses, que ela ficou na UTI, quando ela desceu pro quarto. Ela ficou 6 meses na UTI e nós íamos pra Rio Preto todos os dias. Pra visitas às 3 horas da tarde. E isso sem ajuda de ninguém, porque é um gasto tremendo com combustível, às vezes ia 2 vezes porque faltava um remédio ou qualquer coisa assim, ou uma intercorrência, a gente tinha que ir correndo. E já começa daí dos gastos. Claro, eu não vou dizer que o gasto aumentou muito, exponencial, porque ela parou de trabalhar, eu vendi uma loja, todo medicamento, todo transporte. Fora a célula-tronco foi feita quando ela ainda estava no hospital. Foi feito o implante de célula-tronco no particular, médicos de Curitiba, o pessoal da Alemanha veio fazer aqui em Rio Preto, um banco de mitose daqui, uma médica estudou na Alemanha junto com o médico que fez um único, pelo que a gente tem de relato, que teve uma melhoria. Então a assistente dela veio aqui, fez esse implante junto com o pessoal do grupo de mitose, que é um grupo de neurologistas, do banco de sangue da Beneficência, fizeram um implante nela de células-tronco, incisão direto no cérebro, porque ela tinha moleirinha na época, né? Então abriu, tirou o líquido amniótico e colocou. E o que melhora esse procedimento que ela fez? É assim, não era nada, era um experimento, na verdade, né? Regeneração cerebral, Cerebral, né? Porque é medicina regenerativa, né? Nova medicina. Sim. Então, a célula-tronco, ela é, assim, responsável por criar qualquer parte do tecido, inclusive ossos, pele, órgãos, tudo, inclusive o cérebro. Então, foi coletado de três crianças que nasceram, cordões umbilicais, cresci no laboratório isso, e aí separaram as neuroesferas, que eram células-tronco predispostas a se tornar neurônios. E foi incrível, porque fez a incisão nela e ela melhorou de uma hora para outra. Assim, ela mexeu e estava super ativa, só que teve uma reação do próprio organismo dela. No mesmo dia deu uma febre muito alta, e você sabe, quando a febre mata qualquer tipo de bactéria, inclusive um corpo estranho que o corpo identificou que não seja dela. Então eu acredito que, mas mesmo assim, muitas melhoras aconteceram depois disso. A evolução natural do caso, por ela ser criança, o cérebro está em expansão também, novas funções, a plasticidade cerebral. Porque hoje em dia, você sabe, você lesionou o lóbulo frontal, você não vai ficar mais restrito à visão, o córtex não só ao movimento. Então, o cérebro ele consegue pegar uma parte que era responsável para fazer e aquela outra parte assume a função. Mas teve o lado ruim também, que daí ela começou a ter crise convulsiva. Aí desencadeou muitas crises, muitas crises, quase 1000 por dia. Muitas foi desesperador. Foi aí que a gente saiu do hospital, a gente já tentou, não podia vir para casa sem o home care, que é a extensão do hospital dentro de casa. Que é o trabalho das enfermeiras e toda a equipe multidisciplinar, que é fisioterapeuta, terapia ocupacional, a fono. Por ela ser uma criança parada, ela tem que ter movimento, ela tem que ter estímulo. Então tem que ser isso tem que ser feito 24 horas, assim, constante. Então ela tem fisioterapia 2 vezes, terapia ocupacional 1 vez, fonoaudiólogo 2 vezes e enfermagem 24 horas por dia. Por quê? 7 dias da semana. Isso, porque senão você pega uma criança que tem esse tipo de lesão, esse tipo de comportamento, ela atrofia. Ela sente dores horríveis, entendeu? Então, para isso que serve isso, e para justamente essa extensão do hospital para casa, porque uma das condições dela sair do hospital e vir para casa é que fosse montada uma estrutura de hospital em casa. Isso é o home care, né? Então, ficar no hospital. E de início foi o convênio, ele cedeu, só que eles não deram 24 horas de enfermagem, a gente também não sabia que ela podia ter paradas em casa assim como ela teve. Eu ficava com ela durante a noite e tinha enfermeira 8 horas por dia. Isso o convênio deu. E eu tava louca pra sair do hospital, né? Porque eu ficava muito tempo com ela lá. O hospital ele é um ninho de bactérias. E eu enlouquecida, né? Aí a gente veio pra casa e tal, de início eles deram, mas depois que a gente solicitou 24 horas que ela teve as paradas em casa, aí eles começação a não querer dar mais, né? Sim, eles começaram a limitar, começaram a criar obstáculos, empecilhos, né? Natural de uma empresa fazer. Só que aí nós entramos judicialmente contra o plano de saúde, para conseguir, exigindo isso, mesmo que não esteja, é importante divulgar isso, que mesmo que não esteja no contrato da prestadora de serviço, vocês têm direito ao plano de saúde bancar vocês. Se o plano de saúde, vocês não tiverem um plano de saúde
mas o Estado tem o dever disso e o município tem o dever disso. Basta vocês escolherem, vocês vão querer plano de saúde, o município ou o Estado. Tá? É importante saber que vocês têm direito, sim, e é para um bem-estar, vale a pena lutar por isso. É um pouco falta de empatia, né, das pessoas. Assim, É que eles veem mais cifrão, assim, eles não veem assim o paciente como um paciente, vê como dinheiro, assim, vai dinheiro indo São embora. empresas, né? São empresas. Obrigado por assistir o Convivendo com Pacientes Extraordinários. Acreditamos que o mundo é um lugar melhor quando todo mundo toma tempo para entender o outro. Se você quer ser parte da comunidade de pessoas que acreditam, então se inscreva no canal e até a próxima.